E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do Enem de 2013 que fala sobre MCU. A questão diz o seguinte: para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Isso aqui é uma informação então importante para a gente resolver a questão. Temos ali as duas montagens e a questão pergunta o seguinte: por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção? Bom, a primeira coisa que a gente deve analisar é o tipo de montagem que a gente vai fazer, né? E para isso a gente tem que ter uma noção das transferências de movimento. E aqui do lado eu deixei já alguns desenhos pré-montados, né? Para a gente fazer uma análise antes de como funciona. Bom, entre a polia 2 e 3, que é esse desenho aqui da esquerda, a gente vai ter sempre uma transferência de movimento por mesmo eixo. Deixa eu escrever isso aqui, mesmo eixo. Por quê? Porque as duas vão girar, independente da montagem que a gente escolher, em torno do mesmo ponto, né? Ou seja, em torno do mesmo eixo. À medida que uma se movimentar, a outra se movimenta também. E uma informação que é muito importante em transferências de mesmo eixo é que a velocidade angular da polia 2 tem que ser igual à velocidade angular da polia 3. Elas vão ter a mesma velocidade angular. Por quê? Elas vão girar juntas. Quando uma completar uma volta, 360 graus, a outra também completará. Então elas vão girar de forma igual, completando ângulos igualmente, certo? Outra coisa importante na transferência de mesmo eixo é que, como elas têm velocidades angulares iguais, a velocidade tangencial não vai ser, né? A velocidade linear delas vai ser diferente. E a gente pode fazer a seguinte relação. Nesse caso, quanto maior o raio, né, maior a velocidade v, né, a velocidade tangencial desse disco. Ou seja, a polia 3 ela tem um maior raio, então ela vai ter a maior velocidade tangencial. Já na situação do lado, a gente tem um tipo de transferência que a gente chama de transferência de movimento por correia. E daí, nesse caso, né, seria entre a polia número 1, que está no motor, né, está ligada ali ao motor, e a polia, que vai dar o movimento de tudo, no caso, e a polia 2 ou 3, depende aí da situação. Então a gente não sabe ainda qual vai ser essa polia, uma das coisas que a gente quer responder. Só que entre essa polia 1 e a polia que a gente escolher, a gente vai ter então uma transferência de movimento por correia, e na transferência por correia, a velocidade tangencial é igual. Então eu vou botar aqui, ó, a velocidade da polia 1, que está no motor, é igual à da polia que a gente escolher. Vou deixar em aberto. A velocidade tangencial é a mesma na periferia dessas duas polias, a 1 e a que a gente escolher. E aqui a gente tem uma relação entre o raio e a angular, né? Que é o seguinte: como as tangenciais vão ser iguais, as angulares não vão ser. E aí, nesse caso, é o seguinte: quanto maior o raio da polia, menor vai ser a velocidade angular. Menor a velocidade angular que a gente estiver analisando. Por quê? Porque como elas estão girando com a mesma rapidez em suas periferias, aquela que for menor vai completar uma volta primeiro. Aquela que for menor tem um perímetro menor para percorrer, então vai dar uma volta primeiro, ou seja, vai fazer 360 graus mais rápido, tendo assim uma velocidade angular maior. Aquela que for de maior raio tem um perímetro maior e vai ser o contrário, né? Vai acabar tendo uma velocidade angular menor, por quê? Porque vai acabar fazendo 360 graus mais devagar. Tranquilo? Então essas duas informações eu acho que já é o suficiente para a gente fazer uma análise das alternativas. Agora, olhando aqui o desenho, agora que a gente fez, né, relembramos a matéria, olhando aqui o desenho, primeiro a escolha da montagem. Como é que a gente vai fazer? Baseado ali no que eu falei, a gente vai entender então o seguinte: ó. Se eu fizer a ligação P, por exemplo, quando o motor ele der uma volta,
Agora tu vai entender ali a parte teórica com os desenhos. Quando o motor ele der uma volta, ele vai fazer essa correia se movimentar e vai fazer a polia 2 se movimentar, já que ele está em contato com a polia 2. Só que a polia 2 ela não vai dar uma volta, ela vai andar um pouquinho, né? Porque o perímetro dela é maior do que o perímetro da polia 1. Então a polia 1 dá uma volta, a polia 2 ela anda um pouquinho. A polia 2, o mesmo ângulo que ela andar, ela vai transferir o movimento para a polia 3 e vai fazer a polia 3 andar também. Então a polia 3 ela acaba andando, se a gente fizer aqui a questão do ângulo, ela acaba andando igual, porque elas têm velocidades angulares iguais. Essa flecha maior que eu fiz na polia 3 é o que eu vou fazer a fita andar. Então em uma volta do motor, a fita ela anda exatamente o tamanho dessa flecha maior que eu deixei. A fita anda um monte, então, anda bastante. Agora, quando eu faço a ligação Q, né, a montagem Q, o motor ele vai ser ligado à polia 3. Então a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Quando ele der uma volta, ele vai movimentar essa correia, né? E movimentando essa correia vai fazer com que a polia 3 ande um pouquinho. A polia 3 andando um pouquinho vai fazer a polia 2 andar um pouquinho no mesmo ângulo, né? O ângulo que a polia 3 andar vai fazer a polia 2 também andar, porque elas têm velocidades angulares iguais. Como agora a fita ela está ligada na polia 2, o que a gente vai ver? Que o tanto que a fita vai andar é menor. Ó. A fita anda um pouco menos, porque ela vai andar de acordo com o que a polia 2 andar, já que ela está ligada à polia 2. Então a fita ela anda menos na montagem Q. Ou seja, ela anda mais lentamente, ela é mais lenta na montagem Q. Na montagem P ela vai andar mais, ou seja, ela vai ser mais rápida. Como a gente quer que a fita, que a serra, né, tenha uma velocidade linear baixa, então a gente precisa utilizar a montagem Q. Certo? Com isso a gente já tira a alternativa C e a alternativa D, ficando entre a A, a B e a E. Agora a gente tem que analisar o motivo, né? Qual o motivo está correto. Alternativa A. A gente vai usar a montagem Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais. Ó, sim. No caso a gente escolheu a montagem Q, então o motor está ligado à polia 3, agora a gente já decidiu, já sabemos que a polia utilizada aqui será a 3. Sendo assim, as velocidades tangenciais, né, as velocidades lineares têm que ser iguais, beleza. Em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência. Olha só, a que tiver maior raio tem menor velocidade angular, consequentemente menor frequência também. Só para a gente relembrar, a frequência está associada à quantidade de voltas, né? E a velocidade angular está associada aos ângulos, que também tem a ver com voltas. Quanto maior o raio, menor a quantidade de voltas, consequentemente menor a velocidade angular. Então tá tudo certo, né? A que tiver o maior raio terá menor frequência. Provavelmente a resposta certa aí dessa questão é a alternativa A. Já encontramos a nossa resposta. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas do porquê estão erradas, né? A alternativa B diz o seguinte: utilizaremos a montagem Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais. E a que tiver maior raio terá menor velocidade linear. Então, já tem várias coisas erradas. Primeiro, a velocidade linear não depende do raio quando a gente faz a montagem entre 1 e 3, já que 1 e 3 é uma montagem por correia, as velocidades lineares são iguais. Então aqui já está errado, dizer que é maior para uma do que para outra, sendo que elas são iguais. Outra coisa, ele fala que as polias 1 e 3 giram com frequências iguais. Na verdade, a gente acabou de responder que a que tiver o maior raio, no caso a 3, tem a menor frequência. Então, também está errado isso aqui. Beleza, já sabemos o porquê que a B não seria. Agora a E. Utilizaremos a montagem Q, pois as polias 2 e 3 giram com velocidades lineares diferentes.
2 e 3 estão numa relação de mesmo eixo. E realmente, quanto maior o raio, maior a velocidade tangencial. No caso, seria maior para 3, velocidades lineares diferentes, em pontos periféricos. E a que tiver maior raio terá menor frequência. O erro disso aí é que, no caso, como elas têm velocidades angulares iguais, lembra, né? Velocidades angulares está associada à frequência. Como elas têm velocidades angulares iguais, elas também vão ter frequências iguais. A frequência da 2 é igual à frequência da 3. Assim como o período também da 2 é igual ao período da 3. Então isso aqui são características que a gente tem na transferência de mesmo eixo, mas que a gente pode tirar por causa dessa relação das velocidades angulares. Beleza? Então, tá errada a afirmação 3, porque ele fala que nesse caso, a que tiver o maior raio terá a menor frequência, sendo que as frequências são iguais. Beleza? Então a resposta dessa questão é a alternativa A mesmo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!